Fala pessoal, como que vocês estão? Nesse vídeo vamos tratar aqui do capítulo 4 de Ruth, né? O capítulo tão esperado, já passamos pelo capítulo 1, pelo 2, pelo 3. Você que está chegando agora, pode ter uma playlist ali, só focado nesse livro. Então você pode estar indo lá, acompanhando o capítulo 1, 2, o 3 e pode retornar aqui ao 4. Eu vou dar uma leve recapitulada, né? A história que começou com 3 funerais, né? Elimeleque e seus filhos, no caso, sobrou somente Noemi, Ruth e Orfa. Orfa voltou para a casa de seus pais. Ruth, de forma tão linda, aquela que era moabita, tinha seus deuses, aprendeu digamos assim, adotou o Deus Israel como Deus dela, né? Adotou Israel como povo dela, né? E falou para Noemi que não a abandonaria e que Deus poderia fazer o que fosse com ela, mas ela iria junto. Ruth, a qual tem um significado de amiga, né? Fez muito jus ao seu nome, uma grande e excelente amiga. Conheceu Boaz, a qual conhecia a virtude de Ruth, a tratou super bem, super amável. E no capítulo 3, Ruth chega a Boaz e pede para ser o seu resgatador. E no versículo 18 do capítulo 3, ele diz o seguinte, que eu achei fantástico. Aqui Noemi falando, né? Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. No caso, a respeito de ser o resgatador dela, porque haveria um outro resgatador, de direito, o mais próximo de Elimeleque do que Boaz mesmo. Vamos para o capítulo 4. Começa da seguinte maneira: Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: o fulano, aqui ele não cita o nome, né? Então foi colocado fulano, né? Chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Primeiramente, subiu à porta. A porta era o tabelionato da época. Então, onde acontecia todas as negociações, tudo que compra e venda de terra, questões de casamento, entre todas as questões que exigiam ser oficializados eram feitas nessa porta, né? A porta da terra. E o caso aqui dos anciões era porque 10 era o número necessário para validar a qualquer negociação. Então, eram 10 testemunhas da negociação. E vamos dar continuidade aqui à negociação, né? Que é bastante interessante. Disse ao resgatador, né, Boaz falando: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, né, o nosso irmão, aqui ele está contando, né? Lembra daquela terra de Elimeleque? Noemi voltou para a terra e ela precisa ser resgatada. Aquela terra está à venda, né? Ele fala aqui no versículo 4: resolvi, pois, informar-te disso. Compra na presença desses que estão sentados aqui e nada em meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-la. Se não, declara para mim que eu vou resgatar. Né? E respondeu aqui o resgatador. Aqui no versículo 5. Antes, no finalzinho do versículo 4, respondeu ele: eu o resgatarei. Quem viu o capítulo 3 entende que Boaz ele tem muito interesse de ser o resgatador. Ele quer ser o resgatador, mas por questões, né, de fazer o certo, ele precisa primeiramente conversar com aquele que é de direito. Então essa resposta aqui foi meio que triste para Boaz. Foi uma bola fora, digamos assim, né? Disse, porém, Boaz:
No dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Ou seja, que Boaz ele foi esperto. Ele trouxe muita clareza para o resgatador. Olha, se você pegar a terra, lembra que você tem que tomar a mão de Rute. A Rute ela é moabita, né? Estrangeira, já é viúva, e você vai ter que resgatar ela também para que suscite o falecido. Ou seja, pela cultura, o primeiro filho é dedicado ao falecido, para a herança daquele que é falecido. Então, o primeiro filho do resgatador não será do resgatador, é do falecido marido. Ele já trouxe clareza ao resgatador, né? Sobre a herança dele, versículo 6. Então disse o resgatador: para mim não vai dar, né? Não poderei resgatar. Aí já, poxa, não vai dar certo isso. Para que não prejudique a minha, né? A minha herança. Redime tu o que cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então vai-te você. Você pode ser o resgatador. 7. Né? Este era outrora o costume de Israel. Aqui está trazendo aqui uma questão de permuta, né? Então, como foi fechada uma negociação, foi passado agora a Boaz, né? Como costume, eles trocavam as sandálias, né? Tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Aqui no versículo 7. Versículo 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: cumpra tu, e tirou o calçado. Né? Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha que comprei de mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom, no caso os dois filhos de Elimeleque. E também tomou por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste como herança. E aqui vai tratando toda a negociação. Os testemunhas estão oficializando. Aqui está trazendo o Boaz, ele está falando tudo que a respeito da negociação. Falando, o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas e tudo mais. O Senhor faça a esta mulher, né, versículo 11, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faça-te um nome afamado em Belém. Né? E aqui é algo que realmente aconteceu, né? Afamado em Belém. Daqui que tem a profecia, né, de sairá o resgatador, né, que é Cristo também. E aqui casaram-se, né, Boaz casou com Rute, teve a terra, deu tudo certo aqui, vai em diante. Eu não estou lendo tudo para não ficar um vídeo muito longo, tá? E aqui também nasce o filho, né, no caso aqui Obed, nasce. E o interessante é que, mesmo sendo de costume, Obed ele permaneceu na geração, Boaz pareceu como pai e não Moabe, como deveria ser, né? E aqui o neto, as mulheres estão felizes, falando com Noemi, aquela que era amarga, agora é a pessoa mais alegre de todas. Ruth sempre sendo parceira, uma excelente nora, estando ali presente com Noemi, nunca a deixou. Boaz sendo um excelente marido e tudo mais, agora com o filho. E aqui é entregue a Noemi, o neto. Né? Seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador, aqui versículo 15. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama
o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aqui diz ele, e ela é mais que ela é a plenitude, né? Aqui falando de Ruth. Mas com o passar da história, já está aqui no final. Vai aqui para Samuel, Ruth vai perdendo a vez para Obed, né? Que vai tendo mais atenção em toda a história. E no final termina bem, termina com casamento, termina com alegria, a esperança restaurada, agora com um pequeno, a qual agora é da genealogia de Jesus, né? Aqui diz, Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E aqui no versículo 18 em diante tem a genealogia até Davi, né? Então, realmente, Belém foi afamado. Uma história maravilhosa, cheia de reviravoltas, muito bacana estudar aqui o livro de Ruth, mulher fantástica. Todos precisam de uma Ruth. Muitos deveriam ser Ruth. E principalmente muitos deveriam ser Boaz também. E quantos casais maravilhosos seriam se os homens fossem como Boaz e as mulheres como Ruth. Virtuosa. E Boaz, um homem de verdade. Vamos juntos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui, lemos aqui um capítulo tão maravilhoso, um livro tão maravilhoso que é o livro de Ruth. Muitos ensinamentos são dados aqui. Clamamos a Ti que o Seu Santo Espírito trabalhe em nossa mente e no nosso coração, que nós possamos seguir os exemplos que foram dados aqui, que nós possamos fazer diferença na vida de muitos e que o Senhor faça a diferença na nossa vida. Que nós possamos ser como Ruth, uma pessoa amiga, com grande virtude, de boa personalidade, de caráter, que traz orgulho a muitos. E que nós possamos também ser como Boaz, aquele que, de certo modo, é como se fosse um símbolo do seu filho, Jesus. Um resgatador, aquele que traz para a família, resgata para a família, aquela que estava perdida, que passou a ser estrangeira, a resgata. Aquele que nos resgata, que não descansa, que resolve as coisas, faz as coisas acontecerem. Esteja conosco e com nossos familiares, ó Pai. Se há alguém triste que está assistindo esse filme, traga alegria, traga esperança. O Senhor que é amor, que nos ama, hoje e sempre. É isso que lhe peço e agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém. Então, até mais.